profissional de odontologia está exposto aos mais variados agentes infecciosos, veiculados pelo sangue e pela saliva dos pacientes. Além disso, a inevitável produção de aerossol durante o atendimento odontológico aumenta significativamente o risco de contaminação. Por isso, esses profissionais devem estar devidamente imunizados. Os cuidados do cirurgião dentista e da equipe auxiliar quanto às condutas de biossegurança devem ser uma preocupação constante durante o exercício profissional. A atual epidemia provocada pelo SARS-CoV-2 acendeu um alerta quanto às necessidades de repensar as práticas diárias para o atendimento dos pacientes. Este vídeo, produzido na disciplina de Seminários Integrados, tem por objetivo apresentar as novas práticas de biossegurança da Unidade de Saúde Bucal do Hospital Universitário de Brasília, com ênfase no atendimento em prótese parcial removível, de forma a controlar a contaminação, reduzir os riscos ocupacionais, prevenir a transmissão de infecções cruzadas e aprimorar a qualidade do serviço. Uma das especialidades com maior procura por atendimento na clínica odontológica do HUB é a prótese parcial removível. Geralmente, pacientes do HUB que necessitam de PPR passam por um processo de triagem e ficam por longos meses ou anos em filas de espera até receber atendimento. A comunicação para a marcação de consulta deve ser realizada pelo aluno responsável pelo atendimento uma semana antes, via chamada ou contato pelo WhatsApp, como realizado no caso do paciente Sr. Rafael. Em vista do alto contágio pelo novo coronavírus e de todos os riscos que o atendimento odontológico possa trazer para a equipe de saúde bucal e também para os pacientes, durante a comunicação com o paciente para a marcação de consulta, devemos realizar uma triagem à distância a fim de obter informações sobre sintomatologia e riscos de Covid-19. Para procedimentos seletivos, como a confecção de uma prótese parcial removível, um questionário de saúde geral pode ser repassado via WhatsApp ou telefone. Um dia antes da consulta, devemos repetir o questionário de saúde. Diante quaisquer suspeitas sobre possível contaminação do paciente, ainda será possível remarcar a consulta para outra data e orientar o paciente a procurar o sistema de saúde. Diante de respostas negativas ao questionário, recomendações para um atendimento seguro, do ponto de vista de proteção biológica, devem ser preconizadas e informadas ao paciente antes do atendimento. Ao chegar no ambiente hospitalar, cirurgião e auxiliar, vestidos de roupas usuais, deverão seguir diretamente do estacionamento ao vestiário da clínica odontológica, a fim de se adequarem para o trabalho do dia. Profissionais de saúde devem evitar nas áreas hospitalares cabelos soltos, usos de perfumes e maquiagens e dar preferência a unhas curtas sem esmalte. O primeiro passo a ser feito ao chegar no vestiário é o acondicionamento dos pertences pessoais, incluindo a máscara, em um armário exclusivo para esta finalidade. Caso os profissionais ainda estejam com adornos como brincos, colares, piercings e crachás, esses devem ser retirados e guardados junto com os demais pertences. Em seguida, cirurgião e auxiliar devem fazer a lavagem das mãos e rosto, visto que as mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos durante a prática profissional, e a pele é um possível reservatório de diversos micro-organismos. Realizada a higienização das mãos e rosto, os profissionais de saúde devem colocar o respirador N95 e, em seguida, trocar a roupa e o sapato usual por pijamas cirúrgicos e sapatos adequados para o atendimento clínico, guardando-os em sacos plásticos no armário do vestiário. Estando apto para a entrada no ambiente clínico, cirurgião e auxiliar se encaminham aos armários de materiais para selecionar metodicamente caixas com os materiais a serem utilizados nos procedimentos do dia, atentando-se para a data de validade ou danificação e umidade do grau de esterilização. Ao adentrar na clínica e box de atendimento, os itens devem ser armazenados de maneira organizada em um armário exclusivo, limpo e fechado. Pré-selecionados os materiais que serão necessários no dia, munidos de respirador, gorro, propé, luvas e óculos e considerando a limpeza geral dos boxes já realizada pela equipe de limpeza do HUB, devemos realizar a desinfecção das superfícies do box e de outros ambientes utilizados pelo paciente antes das atividades clínicas e entre um paciente e outro. As superfícies deverão ser limpas e descontaminadas
das regiões potencialmente menos contaminadas para as de maior contaminação. Podemos usar álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1%. Outras duas opções são o uso de ácido paracético ou quaternário de amônia. Após limpeza e desinfecção do ambiente, devemos colocar barreiras mecânicas para proteção de superfícies que serão amplamente manipuladas, geralmente com as mãos enluvadas e contaminadas, tais como encostos e braços da cadeira odontológica, encostos do mocho, alça do refletor, terminais de sugadores e bomba a vácuo, terminais das pontas do equipo onde estão a caneta de alta rotação, micromotor e seringa tríplice, unidade auxiliar e mesa de trabalho principal e auxiliar. As barreiras incluem filme plástico de PVC, papel alumínio, tubos, sacos plásticos, TNT, entre outros, devendo ser trocadas a cada paciente. Terminada a descontaminação do box, os profissionais devem remover as luvas e lavar as mãos. Em seguida, auxiliar e cirurgião dentista devem se paramentar com jaleco impermeável descartável para que possa então chamar o paciente. A disposição das mesas no local de trabalho deve ser feita de modo a maximizar o uso de espaço e minimizar os danos à cadeia séptica. Para o atendimento em PPR, bem como todos os atendimentos odontológicos, devemos separar as mesas em 3 nichos. Mesa principal, que portará apenas itens estéreis para consulta. Mesa auxiliar, portará apenas itens desinfectados que não são passíveis de esterilização e ainda poderá ter alguns itens estéreis. E a mesa de apoio, que conterá itens que não são desinfectados nem esterilizados, como equipamentos e embalagens. Considerando o primeiro atendimento em PPR, a primeira consulta é dedicada à anamnese, exame físico e exame radiográfico. Alguns pacientes podem ainda necessitar de algum preparo geral de boca, que podem ser realizados na mesma consulta ou em uma próxima consulta, como urgências, periodontia, cirurgias, endodontia ou dentística. Pacientes em que não são necessários procedimentos de preparo geral já podem ser submetidos à moldagem de estudo. Na maioria das vezes, como não sabemos a situação em que o paciente chegará na primeira consulta, devemos estar preparados para quaisquer procedimentos necessários. Assim, podemos preparar uma caixa coringa inicial capaz de assistir à maioria das situações clínicas e ainda outra caixa acessória de instrumentais, caso seja necessário. Todos os instrumentais e materiais para atendimento devem ser pensados e já estarem separados antes de chamar o paciente, de maneira a melhorar o fluxo de atendimento e reduzir ao máximo a quantidade de instrumentais sobre a mesa. Quando as caixas de instrumentais forem abertas, ao decorrer do atendimento, uma mesa organizada e limpa corrobora para o atendimento seguro e eficaz. Ao chegar à clínica odontológica na data da consulta, o paciente deverá ser submetido a uma nova triagem. Logo na entrada da clínica, haverá um profissional responsável pela aferição de temperatura e oximetria do paciente, além de nova coleta de respostas do questionário rápido de saúde, se atentando a relatos de sintomas de Covid-19 e contato com pessoas contaminadas. Somente em casos afebril e respostas negativas às questões da ficha, o paciente poderá ser encaminhado à recepção e prosseguir com o atendimento. Antes, porém, todos os seus pertences devem ser colocados em uma sacola plástica higienizada externamente, com álcool 70%, para que possa ser acomodada em local seguro e fora das rotas de circulação no ambiente de atendimento. Em seguida, o paciente deve ser orientado a lavar as mãos e rosto antes de se acomodar nas cadeiras da recepção. Para a recepção do paciente e encaminhamento para a sala de espera, deve-se ter o cuidado de não pegar documentos pessoais do paciente, e devemos também oferecer propés descartáveis e gorro para que possa entrar no ambiente clínico. O paciente deve permanecer o mínimo de tempo possível na sala de espera. Assim, cuidados com horários deverão ser tomados. Estando todo o ambiente de atendimento preparado e cirurgião e auxiliar devidamente paramentadas, o paciente é conduzido ao box para consulta. Antes de qualquer procedimento, ao chegar no box, devemos orientar o paciente a guardar sua máscara em um envelope de papel ou saquinho plástico. Em seguida, devemos orientar o paciente para a antisepsia intrabucal, como o bochecho com gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool. Pacientes que já fazem uso de próteses
devem retirá-las antes do bochecho e entregá-las para o auxiliar, que deverá limpar a prótese com gaze úmida e, em seguida, imergi-la em cuba contendo hipoclorito de sódio a 1%, caso a prótese seja somente de acrílico, ou clorexidina 0,2%, caso tenha partes metálicas, por 10 minutos. Por conseguinte, deve-se limpar a face do paciente com gaze embebida em solução de clorexidina não alcoólico a 0,2% ou iodopovidona a 0,2%. Após a realização do bochecho, o cirurgião dentista irá conduzir a anamnese e o exame físico. No exame físico, para evitar contaminações cruzadas entre o ambiente externo e interno, ou seja, entre o exame extra e intrabucal, são necessárias diferentes luvas de procedimento. Para isso, é recomendado que o cirurgião dentista calce 2 luvas em cada mão após lavar suas mãos. Assim, após o exame extraoral, remove-se as primeiras luvas e utiliza-se de luvas limpas para o exame intrabucal. Enquanto isso, o auxiliar realiza todas as anotações necessárias para complementar o prontuário do paciente. Ao término do exame físico, as segundas luvas são removidas e deve-se realizar nova lavagem das mãos. Elementos dentários adjacentes a espaços desdentados em pacientes que serão reabilitados com PPR devem ser obrigatoriamente radiografados com radiografia periapical e panorâmica. Porém, durante a pandemia do Covid-19, é preferível utilizar técnicas radiográficas extrabucais, como radiografias panorâmicas e/ou tomografias computadorizadas, desde que atendam à necessidade da informação complementar. Quando são estritamente necessárias, como na maioria dos casos de PPR, as técnicas radiográficas intrabucais devem ser realizadas com cuidados, trabalhando a 4 mãos. Antes da entrada do paciente na sala de radiografia, devemos utilizar barreiras de proteção física, como exemplo filmes de PVC, para envolver o cabeçote do aparelho de raio-x odontológico, deixando livre a saída do cilindro localizador e encosto da cadeira, incluindo o encosto da cabeça, além de utilizar envoltório plástico transparente no painel de comando e disparador do equipamento. Avental e protetor de tireoide pumblíferos devem ser descontaminados com álcool a 70% antes e após o uso no paciente. As películas radiográficas e posicionadores deverão ser encapados com barreiras de proteção física antes de serem levados à boca do paciente. Após a tomada radiográfica, os invólucros devem ser descontaminados com álcool 70% antes de serem retirados e descartados. Antes das películas serem levadas à sala de processamento, devem ser desinfectadas externamente com álcool 70%, sem que haja contaminação cruzada. Os posicionadores devem ser desinfetados e preparados para a esterilização. As barreiras de proteção devem ser retiradas após o atendimento de cada usuário. A segunda etapa da sequência clínica para a confecção de PPR é o preparo geral de boca, conforme já mencionado anteriormente. No presente caso, no Sr. Rafael, não era necessário realizar nenhum procedimento de preparo geral. Sendo assim, podemos adiantar a próxima etapa clínica, a moldagem inicial ou anatômica, onde já estava todo o material necessário pronto para uso e devidamente descontaminado. Após a moldagem, a auxiliar se encarrega de cuidar da desinfecção do molde, enquanto o cirurgião dentista pode finalizar o atendimento para a liberação do paciente. Enquanto o dentista realiza a desparamentação, o paciente deve colocar sua máscara e ser convidado a lavar suas mãos. A desparamentação é uma das fases mais críticas para a contaminação. Portanto, é fundamental que todos os passos de higiene das mãos, entre a retirada de cada EPI, sejam rigorosamente seguidos. Deve-se começar pelas luvas, tomando cuidado com a parte externa, pois é o EPI mais contaminado após o atendimento. Em seguida, deve-se realizar a higienização das mãos e remoção do protetor facial, deixando-o em um local apropriado para fazer a lavagem e desinfecção. Realiza-se uma nova higiene das mãos para então remoção do capote, com cuidado para não tocar na parte externa. Gorro, removendo pela parte superior central, e óculos, removendo pelas hastes laterais e colocar ele juntamente com o protetor facial para posterior descontaminação. Por fim, realiza-se nova higiene das mãos. Após desparamentação, é seguido o protocolo normal de descrição de todos os procedimentos realizados em prontuário e assinatura do paciente, bem como marcação da próxima consulta.
Todo o processo de moldagem resulta em contato clínico com o paciente e potenciais riscos biológicos, especialmente quando moldes ou modelos de gesso são transportados de um local para o outro, como clínica e laboratório, podendo resultar em contaminação cruzada. Desta forma, técnicas de desinfecção de moldes devem ser cuidadosamente realizadas, de acordo com as características do material de moldagem e do agente químico desinfetante, a fim de evitar alterações dimensionais no material de moldagem ou no modelo de gesso. Este processo é realizado pela auxiliar concomitantemente à desparamentação e liberação do paciente pelo dentista. Primeiramente, os moldes devem ser lavados com água corrente, para a remoção dos excessos de saliva e sangue, e em seguida devem ser submetidos ao processo de desinfecção química de alto nível ou de nível intermediário ao mínimo. Materiais como o organato não podem ficar imersos, mas devem ser submetidos à desinfecção por aplicação de spray de hipoclorito de sódio a 1%, mantendo o molde fechado em um saco plástico por 10 minutos. Depois, deve-se enxaguar em água corrente novamente e armazenar adequadamente para que a dentista possa prosseguir ao laboratório de prótese para vazamento do gesso e confecção do modelo. Ao término do procedimento de desinfecção do molde e liberação do paciente, a auxiliar, ainda dispondo-se de todos os EPIs, deve realizar toda a reorganização do espaço clínico. Deve-se juntar todo o instrumental contaminado usado no atendimento e colocar em uma caixa apropriada para evitar que o instrumental caia durante o transporte ao centro de esterilização para lavagem e descontaminação. Por fim, realiza-se o descarte dos campos usados. Se descartáveis, deverão ser descartados no lixo de resíduos infectantes. Se forem de tecidos, devem ser descartados em hampers. Após o embalo dos materiais, é necessário realizar a limpeza do box, a começar pela remoção do filme PVC das superfícies de contato, ao modo que a parte externa, em contato com o meio, ao ser removida, deva ser dispensada de forma que o meio interno cubra o meio externo, podendo assim ser descartada em lixo contaminado. Finalizada a remoção de todos os filmes de PVC das superfícies, deve-se remover as luvas de procedimento, desprezando-as no lixo contaminado. Em seguida, lavar as mãos com sabão antisséptico, calçar novas luvas de procedimentos limpas para a descontaminação do box. Feito isso, deve-se friccionar todas as superfícies de trabalho com álcool 70% com um papel toalha por 30 segundos. Terminado todo o atendimento clínico, a auxiliar encaminha-se ao CME para prosseguir com a esterilização dos materiais usados, enquanto o cirurgião dentista realiza novos procedimentos laboratoriais. Estando os moldes desinfectados, o cirurgião dentista realiza o vazamento dos modelos de gesso, recorte, montagem em articulador semi-ajustável e delineamento dos modelos. Todas essas fases podem ser realizadas no laboratório, ainda tomando todos os cuidados necessários com a biossegurança. Terminada a parte laboratorial, deve-se realizar todos os procedimentos de desinfecção do modelo e articulador para dar continuidade nos processos de desenho da estrutura metálica e planejamento do caso clínico em casa. Terminadas as atividades do dia, cirurgião e auxiliar, ao saírem do laboratório e do CME, devem se encaminhar ao vestiário para tirarem os sapatos e os scrubs contaminados. No nosso caso, esse scrub deverá ser colocado em um saco plástico lacrado até o momento da lavagem. Após esse processo, é realizada a higienização das mãos antes da saída do vestiário e da ida para casa. Todos os cuidados com biossegurança citados anteriormente devem ser seguidos em toda a rotina clínica odontológica. Após o planejamento da prótese e o desenho das estruturas da PPR, o recontorno dos dentes, a preparação de nichos e a criação de retenções adicionais são etapas realizadas em consultas seguintes. Dependendo dos preparos específicos, os materiais já devem estar organizados. Um dos grandes cuidados que devemos ter durante a fase de preparo específico de boca é com o uso de instrumentos rotatórios, que geram sprays emitidos pela turbina, atingindo uma distância de até 2 metros a partir da origem. Tudo que estiver a uma distância de 1 metro fica 100% contaminado, onde devemos então redobrar o cuidado com a desinfecção das superfícies e com o uso de EPIs. Realizados todos os preparos específicos de bocas conforme planejado, fazemos uma nova moldagem, a moldagem de trabalho, seguindo todo o protocolo já mencionado na primeira moldagem. O modelo de trabalho será então encaminhado ao laboratório de prótese para a confecção da estrutura metálica.
A terceira consulta é realizada para a prova da estrutura metálica, registros intermaxilares, montagem em articulador semiajustável e seleção de dentes. A estrutura metálica para a PPR já deve, idealmente, vir higienizada e embalada cuidadosamente em recipientes protetores. Assim que temos contato com a superfície metálica ou com qualquer outra fase da PPR, devemos realizar o processo de desinfecção, preferencialmente com clorexidina 2%, sob imersão por 10 minutos, antes de levar a boca do paciente para provas e ajustes. Ainda na mesma consulta, são realizados os registros intermaxilares com orientação do plano de cera. Esta fase deve ser cuidadosamente realizada em virtude da alta frequência de inserção e remoção da estrutura metálica com cera na boca. Ao final do processo de plastificação da cera, deve-se realizar a desinfecção borrifando álcool 70% na estrutura e reforçar a descontaminação com clorexidina 2%, sob imersão ou com água oxigenada volume 10. Terminada a fase de orientação do plano de cera, deve-se realizar a seleção dos dentes e realizar a montagem dos modelos com registros intermaxilares corretos em articulador semiajustável. Toda esta estrutura, montada, deve ser corretamente desinfectada para que possa ser enviada ao laboratório de prótese. As consultas seguintes para a finalização da PPR referem-se à prova de dentes em cera na estrutura metálica e posteriormente à instalação e ajuste da prótese já acrilizada. Estas fases podem exigir o uso de baixa rotação, portanto, sempre que algo for dentro da boca do paciente e usado externamente, deve-se realizar desinfecção ou lavagem do mesmo. Ao final da consulta, deve-se dar instruções ao paciente de higienização e modo de uso, verificando a correta adaptação da prótese nas consultas de controle seguintes. Há um grande potencial de contaminação cruzada durante as fases de confecção de uma PPR. Assim, cuidados devem ser tomados a fim de reduzir riscos e permitir um atendimento seguro para todos.